um diagnóstico que me fez recalcular a minha rota. Eu vou começar a contar para vocês o meu relato de como aconteceu e eu acredito que muitas pessoas já saberão com as coisas que eu vou contar, com os meus sintomas, qual é esse diagnóstico. Eu queria convidar você que também foi diagnosticada com esse problema ou se porventura você estiver sentindo alguns sintomas que eu vou relatar aqui, que você busque ajuda médica, porque você pode também estar passando pela mesma coisa que eu passei. No período em que eu me afastei das redes sociais e dos meus atendimentos, foi um período onde eu estava passando por várias coisas no meu âmbito emocional. Eu precisava gerenciar aquilo ali. Mas eu confesso para vocês que eu nem tinha noção de como eu ia fazer isso. E a verdade foi que, como eu estava passando por uma turbulência de sentimentos que eu precisava administrar, eu fui me desconectando de mim, parei de prestar atenção no meu corpo. E quando eu fui perceber, gente, eu engordei muito. Eu engordei uns 10 a 15 quilos aí nesse processo, que é visível, né? Quando eu pego os vídeos anteriores para olhar e olho o meu atual, eu vejo o quanto que eu engordei, né? E nesse processo, eu continuei fazendo meu skincare ali, o básico, né? Não estava cuidando mais da minha pele como antes, mas eu continuei cuidando. Mas não estava sendo suficiente, porque minha pele começou a ficar com muita acne, com um grau de inflamação absurdo. Começou a crescer pelos na minha pele, aqui na lateral, e um pelinho aqui, ó, persistente, que ele nascia, eu tirava e ele nascia novamente. Eu comecei a ficar com uma dificuldade absurda de cicatrização, sendo que eu sempre cicatrizei com muita facilidade. Junto a isso, a minha menstruação ela começou a atrasar muito, meu ciclo ficou em uma bagunça que vocês não têm noção. Meu ciclo que foi sempre tão regular, tão certinho, ele ficou tão bagunçado que tinha meses que eu não sabia se minha menstruação já tinha vindo, se eu estava menstruando pela segunda vez, enfim, foi uma bagunça. Junto a isso, eu comecei a sentir fortes dores no meu baixo ventre. E eu fiquei muito preocupada porque muitas pessoas aqui não sabem. Eu tenho uma condição hereditária no meu rim e eu faço acompanhamento com nefrologista, né? Então, algumas coisas eu já estou atenta. Então, essas dores no meu baixo ventre, eu fiquei logo suspeitando de ser infecção e comecei a buscar ajuda profissional, né? E também colocar em dias alguns exames, algumas consultas mesmo que eu tinha deixado para lá. E aí foi quando eu procurei a ginecologista para fazer um check-up e eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico, né? Se você já está familiarizada com esses sintomas, então você já sabe do que eu estou falando. E eu vou contar para vocês que foi algo que me pegou assim totalmente desprevenida. Primeiro porque eu já ouvia falar, eu já conhecia, mas eu nunca tinha estudado a fundo, principalmente no que impactava e o que potencializava, né, o desenvolvimento da síndrome. E eu estava, gente, com os meus ovários absurdamente volumosos, por isso que estava sentindo tantas dores. Estava com vários cistos, estava também com as minhas vitaminas todas desreguladas, estava com anemia, enfim, eu estava uma bagunça. Meu corpo físico estava uma bagunça, porque o meu emocional refletiu radicalmente no meu corpo físico. E aí eu comecei a pesquisar, a me interessar, procurar saber o que era a síndrome do ovário policístico e, obviamente, comecei a tratar, né? Eu também descobri que eu estava com a resistência à insulina, os exames eles davam bons, mas no ovário eu estava com a resistência à insulina ali. E começou a minha saga desde então. Eu não vou ficar falando muito para não deixar esse vídeo muito alongado. Vou compartilhar com vocês algumas coisas ao longo desse processo. Mas eu confesso para vocês que foi uma coisa que me pegou de saia justa.
Fui diagnosticada com SOP há 1 ano e alguns meses atrás. E desde então eu comecei a me cuidar, mas mesmo assim tem sido difícil, tem sido um processo difícil. Inclusive, foi uma das coisas que me fez querer voltar às minhas redes sociais, para ajudar mulheres também nesse processo, porque eu tenho visto, né, relatos de várias mulheres que estão passando por isso. E tem tanta coisa que influencia que a gente não tem a menor ideia. E eu precisei voltar a tudo isso, voltar ao que eu havia mudado nos meus hábitos, no momento em que as coisas começaram a piorar, o que foi que havia acontecido, o que é que eu estava fazendo, enfim. Precisei voltar lá atrás para entender como o que eu estava fazendo teve uma relação direta com o desenvolvimento e o agravamento dessa síndrome, né? No grau que eu estava, né? Porque os meus ovários, eles estavam realmente volumosos. E desde então, eu estou aqui lutando para conseguir equilibrar, né? Viver apesar desse diagnóstico que muda muita coisa, tá, gente? Eu precisei me ajustar muito em relação aos hábitos alimentares, a estilo de vida, enfim. E hoje eu faço acompanhamento com a ginecologista e com a endocrinologista para me ajudar nesse processo. E eu espero ajudar vocês. Então, se você já foi diagnosticado, você está sentindo alguns desses sintomas, eu peço que vocês compartilhem comigo também, para que a gente possa de fato fazer até uma rede de apoio, porque às vezes eu posso te ajudar com alguma informação que você não sabe, você me ajuda com o que você sabe, e aí a gente troca e consegue resultado melhor, né? Porque isso aqui é uma rede de apoio. Então eu espero poder contar muito com vocês também nesse processo para me ajudar, porque toda informação, gente, ela é muito válida.